Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo. Meu nome é José William de Freitas e eu sou caminhoneiro autônomo aqui na Espanha. Levo já 7, 6 anos, alguma coisa assim, como caminhoneiro. Eu tenho um financiamento no banco e acabei de terminar de pagar minha carroceria do meu caminhão, que a minha cooperativa me ajudou. Venho contar aqui um pouco da dificuldade que é você que tem vontade de sair do Brasil ou quer vir fazer investimento em outro país, no estrangeiro, a dificuldade que você vai encontrar vindo para a Espanha. Às vezes a gente acha que a gente vai sair do Brasil e vai encontrar um cenário bem melhor que o Brasil quando você vem para cá, e na Espanha é difícil, não é tão fácil assim não, né? Aqui a taxa de impostos são altíssimas, acaba tornando inviável qualquer atividade econômica. As pessoas fazem porque o sonho tá aí e a negada quer seguir lutando, né? Aí você pode ver as paisagens que eu vou dirigindo no meu caminhãozinho, desfrutando aí. A Espanha é um país lindo, realmente lindo, tem muita gente boa por aqui, mas o governo odeia qualquer pessoa que tenha qualquer atividade econômica que possa gerar riqueza, né? Que é o tal do capital. Qualquer atividade que possa produzir capital, mais conhecido na boca dos comunistas como capitalismo, isso é odiado pelo governo e eles vão querer, no mínimo, 35% tudo que você trabalhar de rendimento seu para ele, né? E se ele não gostar de você, é de 47 até 42% de imposto que você vai ter que pagar. Ya pedí a Audax que me hicieran un listado de cuántos impuestos paga Audax. Te voy a decir el dato. ¿Pero impuestos de qué tipo, José? Todos. En España, ¿eh? Mira, en 2024 yo pagué la friolera de impuestos de sociedades, IRPF, Seguridad Social, IMU, Fondo de Eficiencia Energética, Impuesto de Generación Eléctrica, IAE y otros tributos y tasas. Por ese concepto, la friolera de 25.269.437 euros, ¿vale? Y a eso has de sumarle el 21% de aproximadamente unos 900 millones de euros que facturamos en España, pues aproximadamente unos 180 millones más. 200 millones de pavos. No, 25 has dicho. No, 25 en esos conceptos, más el IVA, que es el 21% de 900. Pero cuentas el IVA. A no ser que tú no lo pagues, ¿sabes? Yo las facturas las emito con IVA y yo el IVA no me lo quedo, con lo cual es un impuesto que recauda el Estado a través de mí. Y todo esto, pues los ciento y pico de millones de euros que pago, incluido el IVA, para acabar ganando 15. O sea, gano 15, recaudo ciento y pico. Buen business tiene el Estado contigo. No, lo digo para que la gente cuando diga, no, es que los empresarios tal, no sé qué, no sé cuánto. Mira, los empresarios pagamos ahí muchas nominitas de mucha gente, ¿sabes? No... Nesse vídeo aí que a gente encontra no YouTube, o rapaz basicamente conta, o cara aqui que é um empresário na Espanha, se eu não me engano já saiu da Espanha, esse vídeo já tem um tempinho já, ele não aguentou a pressão fiscal que o governo espanhol exerceu sobre a empresa dele, deu linha na pipa, e ele aí conta a barbaridade de imposto que ele pagou e qual levou ele a tomar uma atitude de tirar a empresa dele da Espanha, porque realmente é muito difícil aqui, né? Como vocês podem ver na paisagem, é lindo, é um país realmente muito bonito de se ver, muitas montanhas, um clima diverso para lá e para cá, mas se você vem aqui e quer investir, é difícil. Logo, também temos aqui dados sobre como se gasta o dinheiro aqui na Espanha. A Espanha é um país que está quebrando e vai quebrar, porque o povo, na maioria, é de esquerda. O povo aqui acredita no socialismo, no comunismo. Não tem jeito, você vai vir para cá, pode preparar que aqui todo mundo aqui é esquerdista. Ninguém sabe o que é ser de direita de verdade, né? Aqui se divide em dois partidos, o PP e o PSOE. PSOE é o PT do Brasil, junto com uns outros partidinhos merda pequeno, que é pior que o PT no Brasil. O PP se diz de direita, os espanhóis acreditam que são de direita, mas eles fazem tudo igual a esquerda faz. Bandeira LGBT, aumento de imposto, aumento de gasto público para poder gerar essa falsa riqueza, né? Tudo, qualquer merda. As leis feministas foram criadas na gestão desse partido supostamente de direita, né? A Espanha é um país muito inseguro para quem é homem, para quem é empresário.
Aqui eles vêm para arrebentar você. Então eu digo para você, pense bem antes de vir para cá, se é isso mesmo que você quer, se você quer investir. E quando eu falo da Espanha, a Europa não é tão diferente assim do que nós temos da Espanha. Aqui é bucha mesmo. Você que quer sair do Brasil e quer um lugarzinho legal para morar, quer fazer a sua vida, pense bem se você quer vir aqui para ser autônomo, para ganhar dinheiro, para botar para render. Talvez você tenha sorte, mas para mim eu tô patinando até hoje. Até hoje eu não tenho dinheiro economizado, só tenho dívida. Tô corrigindo as minhas dívidas para ver se eu me estabilizo. Mas volta e meia, eu mesmo. Agora o ano passado eu paguei 7 mil euros de imposto por 3 meses de trabalho. 6 meses de trabalho. 7 mil não, caralho. Foi 7 mil na primeira régua. Foi 12 mil total. Então eu passei um ano pagando imposto pro governo, porque eu deixei minha atividade física. Eu não tinha o dinheiro todo para poder pagar o correspondente ao valor do imposto que eles pediam. Então com isso eu parcelei. E nessa parcela são já muito tempo pagando, né? Terminei de pagar em janeiro desse ano. E fiz outra com o governo de novo, porque eu transferi o caminhão para a cooperativa, e isso produziu o IVA. A cooperativa me depositou o IVA, só que aí veio um tempo ruim aqui na Europa para a questão de frete, não tinha carga, eu fiquei parado, o meu salário diminuiu, os gastos continuaram os mesmos, tanto tributários quanto dentro da minha casa e tal, e com isso eu terminei fazendo mais dívida, né? Praticamente deixei a dívida para agora, que é o que eu tô pagando agora, que eu vou terminar o ano que vem, que são um total de 7.500 euros que eu termino o ano que vem. Então foram entre 12 e 14 mil euros que eu fiz de dívida por 6 meses de trabalho como autônomo na modalidade estimativa direta. Se você for para ser autônomo na modalidade estimativa direta, não faça isso. Isso é uma tragédia. Se você quer ser caminhoneiro ou qualquer outro tipo de atividade econômica que você queira produzir na Espanha. Logo eu vou apresentar para vocês aqui. Em 500 metros, esse vídeo aqui já era, eu acho que era Itália já. Uma viagem que eu fiz para Itália. Achei muito bonito as montanhas de fundo. E eu vou deixar o vídeo para vocês aqui que eu perguntei pro ChatGPT com os impostos direto para atividade econômica, para ser caminhoneiro, para você ser o seu próprio empresário. E veja aí, na Espanha, como empresário do ramo do transporte, como no transporte rodoviário, de mercadorias ou passageiros, está sujeito a diversos impostos e tributos, tanto a nível nacional quanto regional. Abaixo está na visão geral dos principais impostos que esses empresários normalmente pagam, sem contar as maracutaias que aparecem depois. Impostos diretos, imposto sobre a renda das pessoas físicas, que é o IRPF. Esse é uma miséria. Aplicável se o empresário for autônomo, pessoa física. Imposto sobre rendimento anual. Alíquotas progressivas de cerca de 19% até 47% em 2025. 47% de imposto, meu querido. Uma beleza, vem pra cá, comunismo é nós. Imposto sobre sociedades, IS, aplicável se for a uma sociedade, empresa limitada, SL, etc. Alíquota padrão, 25% sobre o lucro líquido. Novas empresas podem ter uma alíquota reduzida de até 15% nos 2 primeiros anos. Depois o fumo entra. Imposto indireto. Imposto sobre o valor añadido, ou IVA, equivalente ao nosso ICMS e ISS no Brasil. Alíquota padrão, 21% com taxas reduzidas de 10% ou 4% para alguns serviços. Isso é mentira. Desde que eu sou autônomo, eu só paguei 21%, nunca paguei menos. No setor de transporte, transporte de passageiros, geralmente 10%. Quando você é um Uber ou alguma coisa do tipo assim, mas o fumo vai entrar, ele sempre vai querer te PT para mais. Transporte de mercadorias, normalmente 21%, que é o que eu digo, eu sou caminhoneiro autônomo, então é sempre 21%, sem choro nem vela.
O empresário deve cobrar o IVA dos clientes e repassar ao fisco, a Fazenda, né? A Receita Federal deles aqui, podendo reduzir o IVA pago nas compras, método de compensação. Você pode fracionar, né? Mas não pode deixar de pagar. Tem que pagar, senão o fumo entra bonito aqui. Impostos específicos e obrigações setoriais. Imposto de atividades econômicas, IAE. Imposto municipal sobre o exercício da atividade econômica, não sei quanto é, já que não coloca valor, quantos por cento podia ser, deve ser um valor fixo, não sei. Empresas com faturamento inferior a 1 milhão de euros ano estão isentas. Mais ou menos. Quer dizer, se você ganhar dinheiro, o governo vai querer a parte dele, né? Valor depende da atividade do município. Imposto sobre veículos e tração mecânica, IEVTM, imposto municipal por cada veículo de transporte, cada caminhão, cada veículo que você tiver ali, colocou um palê em cima, já tem que pagar imposto. O valor depende da potência do veículo, categoria e município. Ó, tem até isso por potência, pra cair o cu da bunda, né? Impostos especiais sobre hidrocarburos, imposto de poluição. Uma idiotice que a galera de esquerda adora meter aí para fazer o quê? Arrecadar mais. Eles acham que arrecadando mais vai ganhar. No final só quem ganha é eles, né? O pobre continua pobre, todo mundo lascado. 4. Obrigações fiscais e assessorias. Além dos impostos, o empresário também deve cumprir com declarações periódicas de IVA no modelo 303 trimestral. Se não fizer, vem multa foda, que já aconteceu comigo. Declaração do RPF modelo 130 ou 131 para autônomo. Retenção sobre salários e profissionais modelo 111. Resumo anual do IVA e IRPF modelo 390 e 190 e etc. Modelos 347, operações com terceiros que superam 3.000 euros ano. Um caminhoneiro fatura 3.000 euros mínimo por mês, né? 3 vezes isso. Então aqui você tem que contratar uma gestoria, né? Não sei como é que se chamaria aí no Brasil. Alguém, um contador, né? Para que leve todas essas bagaceiras aqui desse imposto. Então, não é só no Brasil que tem esse monte de burocracia, não. Aqui você também tem essa renca de burocracia, né? Obrigações com a Seguridade Social. Essas obrigações com a Seguridade Social nada mais é que como é que se chama aí no Brasil? Negócio de aposentadoria e essas coisas assim. Cotização da Seguridade Social. Isso é para pagar aí a aposentadoria da negada, não sei como é que se chama isso no Brasil. Autônomos devem pagar uma contribuição mensal ao regime especial de trabalhadores autônomos. Quando você aqui na Espanha, quando você se faz autônomo, você tem que se registrar, tem que pagar por ser autônomo. Senão você não pode ser autônomo. É o único país eu morei na Inglaterra, fui autônomo lá eu pagava 50 libras ao ano, e aqui eu tenho que pagar 350, 330 euros por mês para ser autônomo. Senão o governo não me autoriza a ser autônomo, né? Então aqui já, enquanto lá eu pagava 50, aqui eu tenho que pagar quase 4.000 euros por ano, né? Inglaterra, capitalista, ruinzona, 50, e aqui, socialismo, comunismo, 3.700 euros. Beleza. Em 2025, a base mínima é de cerca de 950 euros e 1.300 mensais, variando conforme o rendimento. É dizer, essa é a base mínima, é o seu salário mínimo dos espanhóis, entre 900 e 1.300. Daí você tem que tirar os rendimentos declarados e pagar o imposto correspondente que o governo pede por você ter registrado a carteira de algum trabalhador. Normalmente, se eu não me engano, é 50% do valor do salário, ou é 100% do valor do salário, alguma coisa assim, que tem que pagar um empresário que tem um trabalhador para ajudar ele no negócio dele. Então, o fumo entra. Empresas com empregados devem pagar cerca de 30% a 35% sobre o salário bruto de cada trabalhador. É isso aí, o que eu acabo de falar. Então, não é 50% ou 100%. É de 30% a 35% do salário bruto a cada trabalhador à Seguridade Social, né? Então é de 1.300, são 600, 700 euros. É quase isso aí, ó. Fumo do cacete, igualmente, né?
É caro. Meu sogro chegava na hora, despedia a negada, que meu sogro tinha empresa. E tchau, obrigado. Vou pagar nada pra ninguém. Espanha pra cair o cu da bunda. É uma beleza. 6. Licenças e taxas específicas para o transporte. Licença de transporte, autorização de transporte MDP e etc. Dependendo do tipo do veículo. Taxas de inspeção do veículo, que é a ITU, é obrigatório. Dependendo da anuidade do seu veículo, essa taxa de inspeção da ITU você tem que fazer, às vezes, até 2 vezes ao ano, né? Dependendo da anuidade do seu veículo. Se o seu veículo já for mais velho, dependendo de um certo tempo, você tem que passar 2 vezes. Então, aí você já vai somando. Se custa 100 euros, 2 vezes ao ano, são 200 conto, né? Caminhão, no meu caso, é tratora, cavalinho e carreta, né? Pedágios rodoviários, se aplicável também, tem mais imposto sobre pedágio rodoviário. Taxas ambientais em algumas comunidades autônomas. Esses são os impostos para caminhoneiro, que eu perguntei aqui no ChatGPT, só para a Espanha, mas que eu também testemunho na minha vida, na minha lida diariamente. Logo, a gente tem só uma comparativa Brasil e Espanha. O número de meses que um espanhol precisa trabalhar apenas para pagar imposto varia conforme a renda, a carga tributária individual em média. Estima-se que um cidadão espanhol trabalhe cerca de 5 a 6 meses ao ano para cumprir suas obrigações tributárias, incluindo os impostos diretos, como IRPF, indiretos, como IVA, e além das contribuições sociais. Esses cálculos podem variar dependendo da faixa de renda, das deduções aplicáveis e da região da Espanha em que a pessoa reside. Eu moro na Andalucia. Aqui sempre se votou na esquerda, no PSOE. E aqui você vai ter sempre a carga máxima de imposto no seu lombo, porque esquerdista é isso aí. Eles votaram no PP, o que eles acham que é direita, eu acho que era a última eleição. E não mudou nada, como sempre, né? Porque o PP não é direita, é esquerda. E diz que é de direita, os bestas acreditam e fica nessa embira, né? A Espanha é um país controlado por apenas 2 partidos. Os espanhóis não querem dar oportunidade a novos partidos. Tentaram, mas também mentiram, dizendo ser de direita e era de esquerda. E já esse partido morreu. Esse partido se chamava Ciudadanos. Logo aqui a gente tem nos gráficos onde que o governo gasta o dinheiro dele. Como você pode ver ali, 39% vai para a pensão, mais conhecido como pirâmide financeira, para pagar a aposentadoria. E já logo temos os gastos com infraestrutura e a administração pública que cobra 13%. É dizer, Espanha arrecada para arrebentar, para poder pagar a pirâmide financeira das aposentadorias, e os outros investimentos são mínimos. Logo aí a gente tem também um gráfico que diz, com 40 mil euros de salário, quanto que você pagaria de imposto na Espanha e na Andorra. Aí você vem, na Andorra você pagaria 800 euros e sobraria 39.200, enquanto na Espanha você pagaria 10 mil euros, sobrando 29.620. Logo, em Andorra você pagaria 4,5% de IVA, um total de 1.700 euros. E na Espanha, 21% de IVA, 6.200. Então a galera, os espanhóis que ganham dinheirinho, como Andorra é aqui do lado, tá entre a França e a Espanha, é bem pertinho. A negada pega o dinheirinho deles e sobe o morro, vai para Andorra, porque a pressão fiscal lá é muito menor. Quem vai querer ficar pagando imposto só para político meter no bolso? Porque político aqui é igual no Brasil. Usa serviço privado e vive disso, né? Logo aqui a gente tem também a mídia dizendo, né? Espanha é o 5º país da OCDE onde mais cresce a pressão fiscal nos últimos 13 anos. Há que repensar o cobro de imposto. Então você pode ver, dentro da União Europeia, a Espanha hoje é o país que mais cobra imposto dentro da União Europeia. 37% comparado a 33% da União Europeia. É dizer, aqui é para cair o cu da bunda. Se você vir para cá, você vai ter muito mais dificuldade que qualquer outro país. Então repense, se você quer sair do Brasil, viver uma vida decente. A Espanha, o que ela pode te dar é maior segurança, mas também a densidade demográfica que é muito menor aqui no Brasil.
É dizer, aqui é um país de 45 milhões de habitantes, mas a maioria é velha, é uma população velha pra caralho. Até quando a minha família veio me visitar aqui, falou, quanto velho na rua? Falei, aqui o negócio é feio mesmo, só tem velho. A minha irmã até falou, até os velhos aqui se vestem bem. Então é essa, um país onde a maioria da população é velha, você não vai ver um velho pegando 3 oitão, saindo e assaltando na rua porque atrasaram a aposentadoria dele. Então a violência é bem menos. Sem contar também que o espanhol, ele é como a maioria do europeu, ele gosta de gritar, de espernear, mas não parte para violência na maioria das vezes. Exceto aquela tranqueira que aqui se chama gitano, que são cigano, gente carniça mesmo. Foi até na mão de um desses que morreu um brasileiro em Antequera, uma pequena cidadezinha. Antequera não, a Munheca, uma cidadezinha pequena ali no sul da Espanha, perto de Granada, que faz parte da província de Granada. E um brasileiro morreu dessa maneira. O cara conflitou o cara e o cara matou o cara com 14 facadas, covarde, de uma maneira muito covarde. E o cara deixou para trás filho e tal. Aí o brasileiro, o trabalhador que deixou o Brasil fugir da violência, acabou morrendo na violência na mão desse gitano, filho de uma égua, que tinha passagem pela polícia e fazia ameaça pela internet. Mas aqui a polícia é uma carniça também. A polícia aqui serve para multar. O que tem de polícia aqui para multar o trabalhador no caminhão é para cair o cu da bunda. Você chama eles para vir resolver quando estão roubando a gente, eles dão a linha na pipa, não aparece um, corre tudo de medo. Mas é para acabar. Então eu tentei aqui trazer alguns dados para vocês. Estarei falando mais da Espanha e toda essa pressão fiscal em outros vídeos. Espero que seja proveitoso para vocês aí. E quem gostar, curte, comente, compartilhe nos nossos vídeos. E não faça nada sem antes se informar primeiro. O que eu estou trazendo para vocês aqui é a realidade que eu vivo e o desgosto que eu tenho aqui, né? Eu sou casado com uma espanhola, meus 3 filhinhos nasceu aqui na Espanha, e sou de Cacoal, Rondônia. E então a gente sai querendo algo melhor e no final a gente só passa dificuldade, né? Mas era um sonho meu ser caminhoneiro. Eu estou realizando esse sonho por ser caminhoneiro, mas não está sendo fácil. É muito, muito difícil. E a Espanha dificulta isso cada dia mais. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo e abençoado dia ou noite. E a gente vai se falando aí pelos trechos da vida. Tchau, obrigado.